Senhoras e senhores, queridos irmãos seguidores da TV Tonhão, essa é mais uma live ao vivo da TV Tonhão. Hoje com o tema Me roubas no dízimo e nas ofertas. O profeta Malaquias registra uma advertência severa. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, ele dissera. Dizei em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8. À primeira vista, o texto parece legitimar um acordo, que Deus exige contribuições materiais e que a ausência delas seria um roubo. Contudo, é preciso compreender o contexto histórico que possa haver, simbólico e espiritual nesse jogo. No rolo velho das Escrituras, lá no tempo de Moisés, o dízimo tinha destino, não era para qualquer viés. Deus deixou bem definido para quem seria dirigido, para ninguém fazer ao revés. Era os filhos de Levi, tribo que não teve chão, pois servia no templo sagrado e na tenda da adoração. Seu sustento vinha do povo, através da caridade em aprovo, fruto de suas terras ou de suas plantações. Aos levitas dai o dízimo, diz a lei com clareza, pois seus serviços no altar e na divina fortaleza, não em forma de luxo ou de riqueza a qualquer custo, mas somente para pôr o pão na mesa. Mas não parava por aí, porque a justiça de Deus é mais ampla. Órfãos, viúvas e estrangeiros tinham lugar nessa banca. Dízimo era pão também aos que sofriam no mundo sem ninguém, os aleijados, estropiados e os que mancam. E só a cada 3 anos vinha o dízimo da compaixão, que matava a fome alheia com justiça e comunhão. Não virava patrimônio, não colocava ninguém em tronos, nem em templos de ostentação. Chegou Jesus, o bom mestre, com a lei no coração. Não cobrou dízimos, impostos, nem fez nova imposição, destacando somente em verdade a sincera doação. Repreendeu os fariseus que mediam até o hortelã, mas negavam misericórdia aos irmãos no amanhã. Sem justiça e sem amor, aqui no terreno andou, o dízimo perde o seu afã. Na igreja que nasceu humilde, ninguém vendia a salvação. Quem tinha repartia tudo com fraterna intenção, não por medo ou ameaça de qualquer tipo de trapaça, mas pela livre escolha de ajudar a um irmão. Paulo escrevia às igrejas com palavras verdadeiras. Cada um dê como se propor, sem tristezas na algibeira. Deus ama quem doa a causa, com alegria em sua alma, e não preso por coleira. Se hoje o dízimo é comércio, convém então refletir. A Bíblia nunca autorizou explorar nem oprimir. Quem dá, que dê por livre consciência, pela caridade em evidência, e não por medo de no inferno cair. Espelhamos nestes versos uma lição principal. Na Bíblia, o dízimo serve como culto ao social. Sem amor, sem justiça, por ganância egoísta, ele perde o ideal. Deus precisa de dinheiro? A visão espírita em seus anais é simples e muito clara ao firmar seus ideais. Deus é soberanamente justo e bom naturalmente e não necessita de bens materiais.
Allan Kardec ensina que Deus não se utiliza, afinal, de experiências exteriores que não tenham valor moral. Portanto, não se pode roubar a Deus. No máximo, se pode roubar em nome de Deus aqueles que se comprazem no mal. O que se rouba espiritualmente, na verdade, é a própria consciência, o dever para com o próximo, a oportunidade de se fazer o bem em evidência. O verdadeiro dízimo é moral, não é monetário ou material. É humildade, caridade e inteligência. Para o Espiritismo, o dízimo deixa de ser uma taxa religiosa que, passada a limpo, passa a ser um compromisso de foro moral e íntimo. O verdadeiro dízimo é a parte também do nosso tempo que dedicamos ao bem, tão desprezada pelos ímpios. É o talento colocado a serviço do próximo, a renúncia ao egoísmo, o auxílio fraterno sem ostentação. Jesus jamais tomou partido de fixar valores ou porcentagem. Dai gratuitamente o que, na verdade, gratuitamente tens recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. E disse mais Jesus, entre as pregações que eram feitas: quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Mateus capítulo 6, versículo 3. Na interpretação espírita, roubar a Deus significa, na realidade, reter recursos quando se poderia aliviar a dor alheia, na verdade. Usar a religião para justificar a avareza ao sem função social acumular, fechando o coração à caridade. Porém, o que todos devem prestar bastante atenção é que Kardec também confirmou durante a codificação que fora da caridade não existe salvação. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Não se trata de dar dízimo ao templo, mas de servir a humanidade, que é o verdadeiro templo de Deus aqui na terrena romagem. Pois dos templos erguidos por mãos humanas, os evangelhos exclamam: não ficarás pedra sobre pedra, na verdade. O profeta Malaquias também falava, emitindo seus conceitos, de consequências espirituais toda vez que fazemos o mal feito. Não como arbitrária punição, mas como a lei da natureza em ação, que é a lei de causa e efeito. O Livro dos Espíritos esclarece sem nenhuma dificuldade que o homem é sempre o artífice da sua própria felicidade ou infelicidade, sendo o artífice principal de tudo de bem ou de mal que lhe acontece na realidade. O Livro dos Espíritos, questão 932. Jesus é a superação do dízimo material. O Cristo não aboliu a lei, elevou-a mais até. Ao dizer aos fariseus: ai de vós, que dai o dízimo em nome da fé, do hortelã, do endro e do comínio, e desprezai o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus capítulo 23, versículo 23. Aqui está o ponto central de tudo o que aqui foi dito. Não basta dar dinheiro se o coração continua endurecido. À luz do Espiritismo, entendemos também que Deus não quer cofres cheios, porém, quer consciências despertas e um coração amigo. O verdadeiro dízimo não se conta em moedas, mas em amor praticado, em caridade sincera e no bem realizado, como ensina o Espírito de verdade. Espírita, amai-vos, este é o primeiro. Ensinamento, instruí-vos, é o segundo.
como ficou codificado. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Roubará o homem de Deus? É uma pergunta dura e severa, ecoando pelos séculos como uma pergunta bem sincera. Mas será mesmo dinheiro que o Criador do mundo inteiro realmente se interessa? Diz Malaquias, o profeta, que num tempo antigo e distante, o povo falhava com Deus no dever mais importante, não pela moeda, que em nada a Deus interessa, e sim pelo amor que estava bem distante. Naquele tempo antigo, o dízimo era uma partilha para sustentar os levitas, os órfãos, as viúvas e suas famílias. Não dar era fechar os olhos para não encarar a dor que ao mundo humilha. Mas hoje a doutrina espírita, com luz, vem esclarecer que Deus não precisa de ouro nem de cifras para viver. O Pai é dono de tudo, do universo, do mundo, nada lhe falta a ter. Kardec nos deixa bem claro, com razão e consciência, que Deus não quer gestos vazios, nem ofertas sem vivência. O valor está na moral, no amor incondicional, no bem feito em consequência. O verdadeiro dízimo que o céu pede ao coração é tempo dado ao irmão, é gesto de compaixão, é talento posto em serviço, é ao próximo dar auxílio e vencer a própria ambição. Jesus jamais cobrou taxa, nem fixou porcentagens. O que ele pediu foi amor, perdão, justiça e bondade. Dai de graça, disse o Mestre, cheio de luzes celestes, o que de graça recebestes na verdade. Ai de vós, disse o Cristo aos doutores das Escrituras, que dizimavam ervinhas, mas negavam a ternura, sem justiça e sem misericórdia, sem por sua humildade à prova, a fé vira caricatura. Roubar a Deus, meus amigos, na visão do Espiritismo, é fechar o coração no altar do egoísmo, é reter o quanto pode, é explorar os pobres, cavando o seu próprio abismo. É ter muito e nada dar, é ter pouco e não tentar, é sempre justificar para não se compromissar. Quem só pensa em acumular, nada mais pode almejar, acaba por se empobrecer no amar. Pois a lei de causa e efeito nunca falha nem se engana. Quem semeia só para si, colhe a solidão humana. Mas quem reparte o que tem, prosperidade advém, planta luz na própria cama. Fora da caridade ensina a voz sábia do além. Não há salvação possível, na verdade, para ninguém. Não é no cofre da igreja que tem algo que nos proteja. É na alma que Deus vê o bem. Então, quando alguém perguntar, me roubas no dízimo, irmão? Que a sua resposta seja viva, em gesto e não só sermão. Pode citar, por exemplo, tenho dado o meu tempo, o meu pão e o meu perdão. Porque Deus não quer moedas, quer consciências despertas, quer o homem renovado com a mão e a alma aberta. E que entenda por inteiro que o dízimo verdadeiro é a caridade com humildade completa. Essa, meus amigos, era a nossa mensagem nessa live ao vivo de hoje da TV Tonhão. Muito obrigado a Playmax, muito obrigado a todos os meus irmãos e até a próxima oportunidade.